Júnior, é o meu sonho aprender Libras e eu gostaria de saber se eu preciso ter contato com o surdo. É necessário ter contato com o surdo? Muitas pessoas acham que se não tiver contato a gente não progride. É verdade, a gente precisa ter contato com o surdo. Por exemplo, você está fazendo um curso de inglês. Você está estudando inglês fazendo um curso. Como que você sabe que você está aprendendo está certo? Precisa provar. Como? Você vai assistir um filme e aí você vai ver, olha, entendi, verdade. Ou você vai fazer um intercâmbio. O que é um intercâmbio? Você vai sair do seu país, do Brasil, vai viajar até os Estados Unidos ou Inglaterra, que é um país que fala inglês, e aí você vai chegar lá e aí você vai conversar com as pessoas que moram lá. O que acontece? Você vai validar se o que você aprendeu é verdade ou não, ou se falta, está deficiente, se precisa mais, o que está faltando, você vai encontrar tudo lá, porque você vai ter contato com as pessoas que moram lá. Para a gente poder aprender Libras, como que a gente faz? Eu vou ter contato com quem? Você aprende Libras por quê? Para ter contato com o surdo. Quer seja social para você ajudar, quer seja profissional para você trabalhar. Mas se o surdo não tem, e aí? Então a gente precisa ter contato com o surdo, porque muitas pessoas não têm esse contato. E aí fica pensando assim, como que eu vou progredir? Às vezes a gente faz um curso, a gente faz 2 cursos, a gente faz 3 cursos e a gente não sabe se o que a gente aprendeu é verdade ou não. Por quê? Falta. A gente fica com medo, um medo grande do surdo. Por exemplo, eu estou andando na rua, vi o surdo, vou lá conversar com ele ou não? Medo, vou embora. E aí a gente fica namorando o surdo. Como namorando o surdo? A gente olha, aí ele olha, a gente desvia o olhar, aí a gente olha de novo e pensa assim, eu podia ir lá conversar com ele, eu podia. E se ele falar comigo? E se ele sinalizar muito rápido? E se ele falar o sinal, eu não sei, e aí como? A gente fica cheio dessas dúvidas. Por que a gente fica com dúvida? Você não tem segurança. E aí o que acontece? Você tem medo. Agora vamos imaginar outra situação que é importante. Você está estudando Libras, você está aprendendo, mas sempre você tem contato com o surdo. Por exemplo, eu aprendi sinais hoje como montar frase. Como que eu sei que a minha frase está certa? Vou testar com o surdo. Sinalizei. O surdo entendeu. Opa, tá certo. Ele entendeu. Ou sinalizei. E o surdo viu e falou assim, de novo, preciso trocar, tá faltando alguma coisa. Tá faltando. E aí eu vou adaptando isso aí. Agora, se você estuda e nunca tem contato com o surdo, e aí? Quando você vai saber se o que você aprendeu é verdade? Quando você for passar sala de aula, trabalhar? Quando a gente vai trabalhar com a Libras, o nosso campo de atuação não é experiência, é trabalho. A gente tem que ser profissional para fazer o que a gente se propõe a fazer. Então, no momento em que a gente está aprendendo, a gente precisa aprender do jeito certo. Você precisa aprender do jeito certo, tendo contato com o surdo, porque isso é primordial. A gente precisa ter esse contato para a gente validar o que a gente aprende, porque se você não tem contato, você não consegue validar o que você está aprendendo. E aí o seu aprendizado fica, esse sinal aqui, ó, deficiente. E aí quando você vai sinalizar, você tem medo, segurança não tem, você sente que tem problema. Então você precisa ter contato com o surdo. Por exemplo, muita gente tem medo da datilologia. Como é que faz a datilologia, Júnior? É difícil. Datilologia é difícil. E aí você fez a datilologia, ele não entendeu. Ele pede para repetir. E aí ele pede para repetir se você fez um sinal e ele não entendeu. Se ele fez e você não entendeu, você fala, desculpa, eu não entendi. Ele reformula, ele explica de novo, ele dá um jeito. E aí a gente valida o nosso método. E aí o que acontece? A gente consegue segurança para a gente poder sinalizar. E aí você precisa disso. Por quê? Porque no futuro você vai trabalhar com a Libras. Ou você vai lá na igreja e vai interpretar. Como que você vai interpretar se você não tem contato? Como que você vai fazer uma boa interpretação se você nunca teve contato com o surdo?
vai ficar difícil para você fazer a manutenção do seu trabalho. A gente já tem contato com o surdo, fica mais fácil da gente progredir. O impacto é muito maior. Por quê? Porque eu já estou sentindo já como que é. E aí aquela insegurança que eu tenho quando eu vejo o surdo e que eu corro dele, some. Ela desaparece. Por quê? Porque agora eu aprendi como fazer. Eu aprendi que eu preciso ter segurança para me chegar e conversar. E aí sobre como que eu vou aprender. O que eu vou aprender. Se você estuda, esforça seu contato, porque isso vai ajudar você. Vai ajudar você a desenvolver no idioma, a progredir. E aí, para você conseguir fazer uma tradução, para você conseguir conversar com o surdo, vai ser muito mais fácil quando você já tem esse contato com o surdo. Porque se você não tiver, você sempre vai ter esse medinho, né? Esse medo que a gente fica, que eu já tive várias vezes quando eu não tinha contato com o surdo. Eu ficava preocupada, às vezes eu treinava os sinais, falava assim, e aí eu encontro o surdo, ele fala assim, não entendo nada. Então, a partir do momento que eu passei a ter contato com a comunidade surdas, um contato constante, eu aprendi mais, eu desenvolvi mais, eu progredi muito mais. E aí eu senti que a minha sinalização ela melhorou. Você vai ver que o surdo ele não é alguém assim para você ter medo, é normal. Ó, esse sinal aqui, ó, vou ensinar para você, ó. Igual. Ele é igual a mim, igual a você. Se eu estou conversando com você e você não entendeu, o que vai acontecer? Você vai falar assim, Júnior, entendi não, desculpa, pode repetir? E aí eu vou repetir, eu vou colocar a informação de uma outra forma para você poder entender. Com o surdo é a mesma coisa, mas eu falar para você que é igual é diferente de eu te mostrar que é igual.